Olá pessoal, então vamos dar sequência aí à nossa aula 10 de gestão de risco e recuperação. Seguindo então, nós vamos dar continuidade ao item 3, que versa sobre como as falhas podem ser evitadas. Então o último item que ficou faltando, então para ficar mais fácil o entendimento, vamos para um exercício resolvido. Então, uma empresa que concebe e produz cartazes para exposições e eventos de promoção de vendas compete fortemente com base em sua rapidez de entrega. Uma peça específica do equipamento que a empresa usa está causando alguns problemas. É sua impressora colorida a laser de mesa grande. Atualmente, o tempo médio entre falhas da impressora é de 70 horas, ou seja, ela falha a cada 70 horas, decorrido 70 horas. E o tempo médio para consertá-la é de 6 horas. Então, simples assim, né? Disponibilidade é 70, pegando a fórmula anterior, 70 mais 6. Então, 70 dividido por 76, eu tenho a disponibilidade da máquina de 0,92. Se quer transformar isso em percentual, multiplica por 100, ou seja, essa máquina tem uma disponibilidade de 92%. A empresa discutiu seu problema com o fornecedor da impressora e ofereceu duas propostas alternativas para o serviço. Uma opção seria adquirir, via terceirização, manutenção preventiva. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre os 3 tipos de manutenção, que seria realizada em cada final de semana. Isso aumentaria o tempo médio entre falhas da impressora para 90 horas. Então, reduziria, Já reduziria drasticamente. Outra opção seria contratar um serviço de reparos mais rápido, o que reduziria o tempo médio de reparo para 4 horas. Então, também reduziria drasticamente. As duas opções custariam o mesmo. Então, a pergunta seria: qual daria a maior disponibilidade para a empresa? Então, basta você jogar na fórmula de novo, como o tempo médio entre falhas aumentando com o tempo médio entre falhas aumentando para 90 horas, então a minha disponibilidade para a primeira opção seria 90 dividido por 96, 0,93 ou 93,8%. Já na segunda opção, quando você pensa em contratar serviços de reparo, então tempo médio de reparo reduzindo para 4 horas, então você pegaria a disponibilidade anterior, de 70 dividido por 74, que seria 0,94, 0,946 ou 94,6%. Então, a disponibilidade seria maior se a empresa aceitasse a proposta que oferecesse o tempo de conserto mais rápido, porque você está aumentando a sua disponibilidade em comparação da primeira alternativa com a segunda. Na segunda, você tem uma disponibilidade de 94,6 e na primeira, 93,8. O que seria o ideal, No livro não trata disso. Você contratar os dois, que você diminui o tempo médio entre falhas e também o tempo médio de reparos. É claro que isso vai aumentar os custos e tem que ser colocado na matriz de decisão para saber se vale a pena ou não. Seguindo então, para se discutir algumas estratégias para se evitar as falhas, então existem alguns mecanismos para detectar falhas. Primeiro, verificação no processo, principalmente em prestação de serviço. Como é que você faz, por exemplo, em um restaurante, depois que a comida foi servida e o processo terminou? Então, pergunta para a pessoa, está tudo certo com a refeição, senhora? Alguma coisa saiu errado? Veio do jeito que pediu? A temperatura do prato estava ideal? A bebida estava no grau que vocês pediram? O atendimento foi o ideal? Então, faça ali as anotações para detectar possíveis falhas para posterior melhoria. Diagnóstico em máquina é diferente, testar as máquinas antes de devolver ou colocar para funcionar. Ou seja, a máquina foi enviada para manutenção. E quem está fazendo manutenção, antes de devolver, faz todos os testes para saber se ela está ok ou não. Porque já pensou, você manda uma máquina para consertar. E aí, a hora que devolve, ela chega estragada novamente. Olha o transtorno que isso vai causar, além de demorar mais ainda. Entrevistas na saída, Hoje as empresas têm usado muito isso. Depois de feito uma compra,
você vai ali dar uma nota para todo o processo, ou você faz uma entrevista mesmo com a pessoa. Hoje as pessoas não têm muito tempo e disponibilidade para responder entrevistas, mas o que as empresas têm utilizado como medida é ali ao final, às vezes, quando você está na fila ou fazendo um pagamento, dê uma nota aqui de 1 a 5. Né? E se poder ser melhorado, ele poder escrever isso, seria melhor ainda. Ou seja, você está levantando informações que ajudam a melhorar todo o processo. Pesquisas telefônicas hoje caiu muito em desuso, mas ainda há, né, esse tipo de estratégia, principalmente para bens duráveis, né, e com maior valor agregado. Quando você compra um carro, por exemplo, a montadora te liga perguntando se está tudo ok, se precisa de alguma melhoria, se o carro está funcionando bem, se está tendo algum problema, e aí você vai anotando, né? Grupos de foco, se você, por exemplo, a máquina de lavar, um grupo de foco, você chama pessoas que é foco deste produto. Por exemplo, máquina de lavar, mulheres donas de casa, apesar de que hoje muitos homens também usam, né? Talvez é interessante você mesclar homem e mulher ali, como um grupo de foco, coloca 10 pessoas ali dentro de uma sala, coloca um mediador. É importante que essas pessoas não se conheçam e aí você começa a pedir opinião. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa nova máquina de lavar? E aí as pessoas vão começar a discutir, a levantar informações, a disponibilizar informações e o mediador vai anotando essas informações. Tá? Por que é fundamental as pessoas não se conhecerem? Para elas não influenciarem a opinião uma da outra. Tá? E por final, fichas de reclamação ao questionário, também isso ainda é bastante utilizado. Se tiver alguma reclamação, que deixe anotado. No caso da Universidade de Brasília, por exemplo, tem a ouvidoria para a melhoria dos processos. Levantadas as falhas, parte-se para a próxima etapa, que é analisar essas falhas, né? Uma das atividades críticas para uma organização, quando uma falha ocorre, é entender por que ocorreu. A falha aconteceu. Se eu mapeei essa falha e consigo entender por que ela aconteceu, obviamente eu consigo na próxima vez melhorar esse processo. Então, primeiro, investigação de acidentes, peritos especificamente treinados analisam as causas dos acidentes. Rastreabilidade de falhas, todas as falhas em produtos podem ser rastreadas até o processo que as produziu. Isso é o ideal, tá? Eu já falei sobre isso no início. Todas as etapas da cadeia mapeadas para você ir especificamente onde está acontecendo a falha e não ser necessário fazer em todas as etapas. E a análise de queixas, analisar o conteúdo das queixas para entender melhor a natureza do problema, como eu disse para vocês lá na ouvidoria. Né? Isso não quer dizer que todas as falhas que foram mapeadas vão ser levadas em consideração. É preciso ser feita uma análise para saber se tem procedência ou não aquele tipo de reclamação. Uma técnica que tem sido bastante utilizada pela indústria é o FMEA, né? Que é a análise do efeito e modo da falha. Então, colocando isso na prática, qual é o objetivo do FMEA, né? O objetivo é identificar as características do produto ou serviço que são críticas para vários tipos de falhas. Então, você tem um produto que tem vários itens, N itens, mas existem alguns que são mais importantes do que outros. Né? Em serviço, a mesma coisa. Serviço, aqueles que lidam diretamente com o cliente, esse processo é mais importante do que outros. Então, é um meio de identificar as falhas antes que aconteçam, usando um checklist, que é construída em torno de 3 perguntas-chave. Então, primeiro, qual é a probabilidade de ocorrer a falha? É alta, é baixa, é moderada? Segundo, uma coisa é a probabilidade, outra coisa é qual seria a consequência dessa falha. Então, você pode ter, por exemplo, a primeira, alta probabilidade, mas a consequência baixa. Né? E terceiro, qual a probabilidade dessa falha é detectada antes que afete o cliente? Então, é importante também você detectar isso. Será que tem como eu conseguir consertar essa falha antes que isso chegue ao cliente? Então, tudo isso tem que ser colocado na pauta e a gente vai discutir aqui mais adiante. Então, com base naquelas 3 perguntas, né, e baseado em uma avaliação quantitativa dessas 3 perguntas, é calculado o número de prioridade de risco, NPR, para cada causa potencial de falha. Então, lembrem
Nesse caso aqui, elas vão ter uma moderação de importância. E aí você vai colocar assim, você precisa de levar em consideração esses 3 itens para saber, em definitivo, quais são as falhas mais importantes, quais os processos eu preciso de dar prioridade. Então, é essencial um processo de 7 passos. Primeiro, identificar todas as partes componentes dos produtos ou serviços. Segundo, listar todas as formas possíveis segundo as quais os componentes poderiam falhar, os modos de falha. Terceiro, identificar os efeitos possíveis das falhas, tempo parado, insegurança, necessidades de consertos, efeitos para os clientes. Identificar todas as causas possíveis das falhas para cada modo de falha. Avaliar a probabilidade de falha, a severidade dos efeitos da falha e a probabilidade de detecção. Depois, calcular o NPR multiplicando as 3 avaliações entre si. E, por final, instigar a ação que minimizará falhas nos modos de falhas que mostram alto NPR. Então, mostrando para vocês no próximo slide um exemplo prático de como fazer isso e como priorizar as falhas. Então, um exercício resolvido, um caso prático, né, para a implementação do cálculo FEMEA e da identificação do nível de prioridade para dar para cada falha. Então, é assim. Parte de um exercício de FEMEA em uma empresa de transportes identificou 3 modos de falha associados com a falha produtos que chegam danificados no ponto de entrega. Então, produtos, quais são essas 3? 3 falhas que compõem uma falha maior, produtos que estão chegando danificados. Primeiro, foi detectado que produtos não seguramente presos, modo de falha 1. Segundo, produtos presos incorretamente, modo de falha 2. Terceiro, produtos carregados incorretamente, modo de falha 3. Então, o grupo de melhoramento que investiga as falhas alocou pontuações para a probabilidade do modo de falha que estava ocorrendo, a severidade de cada modo de falha e a probabilidade de serem detectadas usando as escalas ilustradas na tabela 19.1, como segue. Então, aí aquelas 3 perguntinhas aí do início do FEMEA estão nessa frase. Então, primeiro, probabilidade de ocorrência. O modo 1 tem uma probabilidade 5, o modo 2, 8 e o modo 3, 7. Tá? Quem vai dar essas notas? É claro que é a equipe especializada que está analisando essa falha. Severidade da falha. Para a falha 1, nota 6, para a falha 2, 4, para a falha 3, 4. Por último, a probabilidade de detecção antes de chegar até o consumidor. Modo de falha 1, nota 2, falha 2, nota 6, falha 3, nota 7. Então, calcula-se o NPR de cada modo de falha. Modo de falha 1, produtos não seguramente presos. Então, você basta, como disse anteriormente, multiplicar, Você pega o primeiro, 5, probabilidade de ocorrência de falha da falha 1, nota 5, severidade de falha da falha 1, nota 6, probabilidade de detecção da falha 1, nota 2. Então, 5 vezes 6 vezes 2, igual a 60. Pega a segunda, modo de falha 2, produtos presos incorretamente. 8 vezes 4 vezes 5, 160. Modo de falha 3, produtos carregados incorretamente. 7 vezes 4 vezes 7, 196. O que isso mostra? Então, assim, a prioridade é dada ao modo de falha 3, produtos carregados incorretamente, ao se tentar eliminar a falha. Então, esse FEMEA é interessantíssimo porque todas as falhas, é óbvio, têm que ser mitigadas. Se possível, você tentar eliminar essas falhas ou mitigar o máximo possível. Mas muitas vezes as organizações não têm recurso nem tempo para resolver todas de uma só vez. Então, você utiliza essa técnica para dar prioridade para aquela falha que é mais importante. Nesse caso, a que vai receber a maior nota. Pessoal, então é isso. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.